Nós vamos continuar dentro da série e eu vou fazer um milagre com o discípulo mais amado dessa mesa. O discípulo que é muito citado e foi interessante que o pastor Cássio ele falou aqui que existem mesas que mudam o nosso futuro, né? Existem decisões, ofertas que mudam o nosso futuro. E essa mesa, ela mudou o futuro de todo mundo que estava ali. E hoje eu vou falar de um que teve o seu futuro transformado por causa dessa mesa. O tema da minha ministração é Judas, quando nós desprezamos a mesa. E é interessante que por mais que a gente tente ser maleável, todo culto de ceia, ele vai ser um culto onde nós vamos ser direcionados pela palavra de Deus em uma correção. Onde o Senhor vai nos direcionar a uma vida diferente, porque hoje não é um culto comum. Tá, eu estou acompanhando aqui, eu estou acompanhando. Fique em paz. Hoje não é um culto comum. Então o seu coração não tem que vir para cá, preso a outras coisas. Essa é a realidade. Porque o culto de ceia é o culto que nos lembra o propósito que nós temos com Deus. Não é com o pastor Cássio. Não é com Daniel, não é com o Ministério Corpo, é com Deus. E dentro desse compromisso, você tem que ter aliança com o pastor Cássio. Tem que ter uma aliança com Daniel e com o Ministério Corpo. E por causa disso, a aliança ela te exige algumas coisas. E nós vamos para o texto, eu quero ler João capítulo 12, a partir do verso 1. Porque como os irmãos sabem, eu não tenho muito tempo. Eu tenho 8 minutos. Ai, ai. E eu quero que o Espírito Santo fale o seu coração. Queridos, nós vamos ler João 12, mas eu vou citar alguns textos. Por quê? Porque essa mesma história de João 12, ela está em Mateus 26 e em Marcos 14. E eu vou precisar citar esse texto, porque aqui em João 12 vai mostrar o que aconteceu com Judas. Mas Marcos e Mateus mostram o que ele fez depois dessa mesa, que transformou, que trouxe a consequência sobre a vida dele. Diz assim, João capítulo 12, a partir do verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam uma mesa de jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro não foi dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Repita comigo, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pelo dinheiro, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que havia nela colocado. Respondeu então Jesus, deixe-a em paz. Guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Dentro disso eu quero falar com você, porque já há algumas semanas nós temos falado de alguns personagens dessa mesa. Nós falamos de Marta, falamos de Lázaro, falamos da revelação da mesa. E hoje eu quero apresentar a você mais um desses personagens, que é Judas, que nos representa nessa mesa. Muitos de nós questionamos a Judas e temos a visão de Judas como um traidor, só que hoje eu quero lembrar você que cada personagem nessa mesa, tirando Jesus, representa cada um de nós. Eles nos representam. E muitas vezes nós esquecemos disso, que nós também somos Judas na mesa. Do mesmo jeito que nós podemos ser Lázaro, do mesmo jeito que nós podemos ser Simão, do mesmo jeito que nós podemos ser Marta ou Maria, nós também podemos ser Judas. E eu quero dizer para você que dentro dessa mesa, sendo Judas,
Muitas vezes nós podemos sentar na mesa e, como Judas, não percebemos e não entendemos o privilégio de estar nessa mesa. E por causa disso, acabamos deixando Jesus e a mesa dele. Não por causa do que Jesus fez, mas por causa do nosso ego. Como vocês viram no texto de João 12, nós não vemos o que acontece após o confronto de Jesus com Judas. Mas eu quero dizer para você que em Marcos, capítulo 14, a partir do verso 4, nós vamos ver a resposta de Judas depois disso. Ele questiona a mulher e o pessoal que está ali, ele não fala diretamente com Jesus, ele fala assim: rapaz, isso aqui está errado. A mulher quebra o perfume na cabeça de Jesus, derrama o perfume sobre os pés dele, e aí ele olha para os outros discípulos e fala assim: isso aí não está certo. Sabe aquela pessoa que fala assim: se fosse eu não faria isso? É mais ou menos isso. Marcos 14, a partir do verso 4, diz assim: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Eles não discutiram com Jesus, eles reclamaram com a mulher, dizendo assim: para que você fez isso? Por que você deu isso? Por que você quebrou esse perfume na cabeça dele? Você podia ter dado, sabe? Você podia ter feito uma oferta que fosse alimentar mais pessoas. Olha que discurso bonito. Só que Jesus disse: deixem-na em paz, porque vocês estão perturbando ela. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres sempre estarão consigo e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes digo e asseguro, aonde quer que for o evangelho anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, aí vem o que ele fez. Verso 10. Então Judas Iscariotes, um dos 12, se dirigiu ao chefe dos sacerdotes a fim de entregar Jesus. Verso 11 diz: a proposta alegrou muito os sacerdotes, então lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava, a partir de agora então, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. Vocês estão mostrando? Aí, glória a Deus. Em João, não fala o que Judas fez depois, mas em Marcos e em Mateus 26, fala que Judas recebeu a repreensão de Jesus, olhou para um lado, olhou para o outro e falou: quer saber? Vou entregar esse cara. Deu para mim. Não é mais como eu pensava. O que eu quero dizer para você essa manhã é que Judas, na mesa, ele aponta para a correção de Jesus, mas também nos mostra como podemos responder a essa correção. Como podemos, após a correção, desprezarmos a mesa, ao ponto de trair Jesus. Dentro disso, eu quero compartilhar algumas atitudes de Judas, que podemos estar cometendo dentro da mesa, e pode nos levar a desprezar a mesa que o Senhor nos colocou. A palavra de Deus diz em Lucas, que o Senhor mandou o servo a buscar pessoas para sentarem na mesa. Gente boa e gente ruim. Ele falou: vai pelos becos e valados. Eu já chamei um grupo, eles rejeitaram porque estavam ocupados. Agora vai pelos becos e valados e chamem todos. Os bons e os ruins, e os coloquem na mesa. E nós somos esses que estávamos nos becos e valados. Eu e você, nós não prestávamos, irmãos. Só que nós podemos ser como Judas, sentar na mesa e não percebemos o privilégio que é estar nessa mesa. E dentro disso eu quero mostrar para você que esse texto nos mostra. Eu vou passear pela vida de Judas, nesse pouco tempo que eu tenho, para mostrar para vocês algumas atitudes que Judas tomou, que impediu ele, mais do que isso, que levou ele a desprezar a mesa. A primeira coisa que nós podemos ver é que
Judas não se importou com quem estava na mesa. Judas não se importou com a presença de Jesus e com a honra que ele estava recebendo. E Judas também não se importou com a presença dos milagres que estavam ao seu redor na mesa. Se você prestar atenção, nessa mesa tinha Lázaro, que havia ressuscitado, Simão, que havia sido curado da lepra, Marta, que servia com amor, Maria, que foi perdoada pelos seus pecados, mas Judas se preocupou com ele. Ele não se preocupou com os milagres que estavam acontecendo ao seu redor, mas sim em como ele iria se beneficiar daquela mesa, e por isso ele se indignou. No verso 5 você vai ver que ele fala assim, olha, isso está errado. Por que não vendeu esse perfume e deu dinheiro aos pobres? Por que não fez desse jeito? E João, ele fala assim, ele não falou isso porque se preocupava com os pobres. Ele falou isso porque ele tirava dinheiro da bolsa. Presta atenção em mim. A Bíblia nos mostra que muitas vezes nós podemos estar em uma mesa, rodeado de milagres, rodeado de testemunhos, mas quando nós estamos pensando em nós, isso não tem importância. Presta atenção, na mesa de hoje aqui, com Jesus, nós temos ex-suicidas, ex-rejeitados, ex-ladrões, ex-mentirosos, ex-tatuados. Nós temos ex-homossexuais, ex-viciados. Querido, você é um milagre. Você é um milagre. Você pode olhar na bolota do seu irmão e falar assim, você é um milagre. Jesus ressuscitou você. Você estava indo para o abismo do pecado, e Jesus pegou pela sua mão e te trouxe de volta. Na mesa de hoje, você é um milagre. Você é um ressuscitado. Você é um curado da lepra do pecado. Você é alguém que serve com amor. Você é alguém que honra o Senhor. Nessa mesa de hoje tem pessoas assim. Mas se nós sentamos nessa mesa hoje aqui, preocupado com aquilo que nos beneficia, nós não vamos amar essa mesa. Nós vamos desprezar essa mesa, ela não vai fazer sentido para nós. Porque, irmão, vocês não têm nada para me dar e eu não tenho nada para dar para vocês. Ainda que eu fosse a pessoa mais rica nessa mesa, eu não tenho como suprir a sua necessidade da maneira que você precisa. Então, se nós olharmos de verdade, ninguém beneficia ninguém aqui, ninguém pode dar nada para ninguém. O que nos faz prosperar como igreja é a presença de Cristo, porque Ele gera amor, generosidade, e conforme nós vamos andando em unidade, aí aquele que tinha dívidas começa a aprender a administrar o dinheiro. Aquele que era preso no pecado começa a se libertar porque vê o testemunho dos irmãos. Aquele que vivia uma vida doída começa a ter paz porque vê o amor de Deus através da vida dos outros. Ah, queridos, por isso que hoje não é um culto comum, pastor. É um culto para nos lembrar que nós não fomos salvos para sermos beneficiados. Pelo contrário, Jesus ele diz, ei, você que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Você pode até dizer que não, mas muitas vezes nós estamos como Judas na mesa, rodeado de testemunhos de milagres, com muitas pessoas ressuscitadas ao nosso redor, com a presença de Jesus se manifestando ao nosso lado, sabe? Mas ficamos preocupados com as nossas realizações, com as nossas conquistas, somos egoístas e egocêntricos, não queremos mais uma teologia, nós queremos como que fala? Quando fala do homem, antropocentria. Nós queremos que o homem seja colocado no meio e não Cristo. Isso. Não queremos mais um cristocentrismo, mas um antropocentrismo.
Nosso ego toma o lugar dos irmãos. Nossas vontades tomam o lugar dos irmãos. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele nos chamou para servir. E Ele diz, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Os irmãos, sirva a todos os irmãos. Amar o próximo, trazer liberdade ao cativo, anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Querido, nós precisamos entender em nossa mente que não é a nossa justiça que prevalece, mas sim a justiça de Deus. Ainda que o nosso discurso ele seja lindo, se nós analisarmos muito bem, no final, nós estamos pensando em nós. Nós estamos olhando para nós e desejando que seja feito do nosso jeito. E quando nós pensamos assim, nós desprezamos a mesa, perde o valor. Perde o valor estar numa conexão. Perde o valor estar no M12. Queridos, nós fomos para a Revival, e eu estava conversando isso com o pastor Cássio. Eu vi o nosso futuro lá. Assim, a gente tem um potencial muito grande, irmãos. Sabe, a gente tem uma estrutura muito boa. A gente tem um aprendizado muito bom, um entendimento muito bom da palavra. A gente tem uma adoração no coração. Se a gente entender e trabalhar com unidade, é impossível de sermos parados. Sabe? E quantas vezes nós entramos no culto aqui, e sabe por que a palavra ela tem horário? Não só pela ordem e decência, mas pelo desespero da gente de ir embora. Essa é a verdade. Porque eu já participei de culto em assembleia que começava às 7 da noite e terminava às 11 horas da noite. E eu não reclamava. Mas se a gente acabar o culto hoje meio-dia, você vai sair daqui reclamando porque está com fome. Isso porque teve o café da manhã. E agora diz para mim, você está pensando nos irmãos ou você está pensando em você quando você sai daqui reclamando por causa do horário? Quando dizemos, eu preciso ganhar mais dinheiro para ajudar mais, mas só que quando nós prosperamos, nós retemos aquilo que deveríamos entregar. Quando dizemos a minha casa, eu quero uma casa melhor para poder receber os irmãos, mas aí você conquista a sua casa e não quer ser líder nem anfitrião. Quando você diz, olha, eu quero viver o ministério, mas você não ama estar com pessoas, não tem como você dizer que é discípulo de Jesus. Não tem como você dizer que você não está fazendo como Judas na mesa. Nós já começamos assim. Porque, pastor, não adianta eu falar assim, olha, eu quero ter um carro. E aí, quando tiver o irmão precisando de uma carona, eu falo assim, ó, Deus abençoe, fica aí. Eu tenho o meu carro. E o meu carro é meu. É para o meu usufruto. Lógico que tem irmãos que a gente vai dar carona e ele também não quer. E aí já não é um problema meu. É uma decisão da pessoa. Só que eu quero que você entenda algo. Se você decidiu ser discípulo de Jesus, entendeu o privilégio dessa mesa, você não vai viver de maneira individual. A Bíblia diz em Atos que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Tudo em comum. Se um tinha 2 pratos e o outro não tinha nenhum, ele tirava um prato e dava para ele e falava, agora cada um tem um prato. Parece que é simples, mas hoje esse é o maior desafio da igreja, porque a igreja enriqueceu, e conforme a igreja enriquece, mais ela olha para si do que olha para os irmãos. Irmãos, nós começamos o ministério pobrinhos, feinhos e magrinhos. Rapaz, quando chega os aniversários que a gente vai ver as fotos, fala aí, Nayara.
O Gui postou uma foto da Nayara que eu falei assim, misericórdia, Jesus. Nossa, não. Essa semana eu vou contar o que aconteceu no meu trabalho. Sexta-feira tem um tiozinho lá que eu adicionei ele no meu Facebook. Ele foi nas minhas fotos antigas. Ele chegou na hora do almoço e falou assim, alguém sabe quem é esse magrelo aqui? Aí ele falou assim, esse aqui é o Daniel. Aí os caras falaram, não, não é não. Não é possível não. Eu falei, não, antes de eu casar eu era magro. Eles falaram, antes de casar ou há uns 30 anos atrás? Você é casado só há 7 anos. E aí, eu chorei de rir e tal, brinquei. Eu falei assim, mano, a gente começou o ministério, só o pastor Cássio tinha carro. Só o pastor Cássio. Tudo a gente fazia ou a pé ou de ônibus. Irmão, você sabe o que é sair daqui para Mauá, pegando trem, metrô, ônibus, saindo de lá 11 horas e voltando de trem, metrô e ônibus, e sem reclamar, soltando fogos, vendo os mendigos, os ladrão, vindo falar com a gente e falando, onde estiver todos, ali estarei eu. Irmãos, vocês não estão entendendo. Era só loucura, cara, era só loucura. Roberto foi por encontro de ônibus lá em Santana. No meio do caminho o cara falou assim, ô, Suzano, ô, compra aqui o brigadeiro. Aí o Roberto, não, eu estou de boa, não estou com fome. Ele falou assim, você vai comprar o brigadeiro. Agora pensa, você está indo servir ao Senhor, cuidar dos irmãos, saiu do trabalho cansado. O cara fala, você vai comprar o brigadeiro. Ele falou, vou comprar o brigadeiro, toma aqui o meu dinheiro. Você está entendendo? Ele pagou para ir para o encontro. Ele pagou para servir. E ainda assim, ele foi convencido, para não dizer assaltado. Ele foi convencido a entregar mais. E, amém, amém. Os irmãos me dão mais 10 minutos? Não? Eu juro que eu vou fazer em 10 minutos. Eu entendi. Sim. Dentro disso, eu quero compartilhar com você que muitas vezes nós estamos desprezando a mesa justamente por isso, porque nós não entendemos, cara. Nós não entendemos o valor da mesa. Nós não entendemos o privilégio dela. Então nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e falamos, vixe, aqui ó, já deu meu tempo. Eu coloquei para me acordar, se despertasse, eu vixe, perdi. E é interessante porque nesse momento nós começamos a pensar no que o irmão não faz. Nesse momento nós começamos a olhar para a situação do que eu estou pregando aqui e começamos a pensar, rapaz, é verdade, eu pedi carona, ninguém me deu. Melhor, eu esperei alguém me dar carona, nem peço, porque tem irmão que espera o irmão oferecer, não pede, né? Então fala assim, nossa, eu esperei carona e ninguém me deu. Eu cheguei aqui, ninguém me cumprimentou. Cheguei aqui usando o celular e o pastor deu uma sarrabiada aí. Né? Tem gente que chega aqui, que chega nesse ponto, nesse primeiro ponto, e começa a olhar para a mesa e pensar nos irmãos. Falando assim, olha, eu vi o que o Daniel está fazendo naquele irmão, só que a Camila ministrou quarta-feira passada, irmãos. Eu sei que muitos não têm o costume de assistir a live da base. O que é um problema para você. Não é um problema para nós, porque a gente sabe quão precioso é isso. Mas eu quero indicar, escutem a palavra da Camila. Camila, parabéns, Camila. Nem sei onde a Camila está. Aleluia. Camila, parabéns. Faz anos que eu escuto a Camila pregar. A gente colocou ela para ministrar na base. Mas o pastor Marcelo chegou com uma unção diferente lá, irmãos. Quando essa mulher pegou o microfone,
meu coração ardia de vontade de chorar enquanto ela falava. E aí eu estava preocupado com a mesa de som e querendo chorar. Ela estava tateando no lugar certo, pastor. Ela falou e sentiu, e eu senti aqui. Eu estava sentado na mesa e eu falava assim, meu Deus, como que eu vou escolher um louvor agora? Essa mulher tá voando. E ela falou, e eu quero compartilhar algo que ela falou. Ela falou assim, olha, Camila ministrou 1 Coríntios 11, falando sobre a mesa. E ela lembrou uma coisa que Paulo nos lembra todas as vezes que nós vamos ceiar. Examine-se o homem a si mesmo. E aí ela falou assim, só que nós precisamos entender que esse examine-se o homem a si mesmo não é para o dia da ceia. Examine-se o homem a si mesmo precisa ser feito todos os dias. Agora, olha para si e não para o seu irmão. E veja como que você está sentado na mesa.